Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus convidados, porém, o odiavam e enviavam uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Aqui está dito aqui pela boca de São Lucas, mas se nós formos olhar nos outros sinóticos, como Mateus e Marcos, nós vamos ver que a parábola é parecida, com alguns nuances diferentes. Mas seja como for, essa parábola, o que ela quer ensinar para nós? Economia? É evidente que não, né? Jesus fala aqui de colocar o dinheiro no banco, de fazer render. E veja, aproveitando uma linguagem capitalista, é fácil da gente entender esse texto, mas com um olhar espiritual. Olha, então nós precisamos olhar para esse texto do Evangelho com um olhar sobrenatural, com um olhar espiritual e entender quais são esses talentos que o Senhor deu para nós, essas 100 moedas, e que quando ele voltar, ele espera encontrar lucro. Ou seja, ele quer ver frutos. É como a parábola daquela figueira que Jesus falou: ué, mas não tem fruto? Então vamos cortar. E aí o servo diz: não, Senhor, deixa mais um pouco, eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, né? Vamos insistir um pouco mais, talvez ela dê fruto. Então quando o Senhor voltar ano que vem, se não der, o Senhor vai aí e corta ela então. Mas vamos tentar mais um pouco. É parecido com aquilo. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Que riqueza é essa que o Senhor nos dá e Ele espera frutos em volta? Ora, se nós dissemos que não se trata de economia e isso não se trata de algo no plano natural, do que Jesus está falando? Ora, quando nós somos batizados, é nesse momento que nós recebemos essa riqueza desse rei que vai para uma terra distante. Então, é esse período da ascensão de Cristo até a sua segunda volta, que esse tempo é o tempo de lucrar méritos. É o tempo de lucrar méritos. É o tempo de essa graça que nós recebemos no batismo. E veja, a graça é o grande presente que Deus nos deu para sermos capazes de chegar até Ele.
A gente às vezes se esquece de algo muito importante. Veja, nós que somos o resumo da criação, nós temos a vida, nós temos a existência como os minerais, nós temos a vida como os vegetais, nós temos a sensibilidade como os animais e nós temos a inteligência como os anjos. Então nós somos um resumo da criação, nós temos tudo que está no criado dentro de nós, em miniatura, por isso nós somos, em teologia, nós digamos que nós somos um microcosmos, nós somos o resumo de toda a criação, a obra mais perfeita de Deus, e somos convidados por Deus a nos unir a Deus. Só que nós nos esquecemos às vezes que Deus não é nada disso. Deus não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é angélico. Deus, ele é alguém totalmente outro, transcendente, o sobrenatural. Deus, ele está acima de toda esta realidade. Então, meus amigos, é evidente que nós que somos finitos, nós que estamos aqui num plano muito abaixo, nós não temos condição de chegar a Deus. Não temos condição. Então, o que ele faz? Ele dá a graça. Ele dá a graça, e essa graça é esse organismo sobrenatural que, como diz o catecismo na sua primeira parte, faz o homem capaz de Deus. Não porque por nós mesmos somos capazes, mas pela graça que ele nos dá. Ele nos dá a graça. Agora, essa graça que a gente recebe, que é os dons infusos do Espírito Santo, as virtudes sobrenaturais e teologais de fé, esperança e caridade, né? Deus imprime dentro da nossa alma essa modificação, e aqui por isso que é maravilhoso, porque para nós católicos o batismo confere graça. Para os protestantes é um símbolo, é uma inserção na comunidade. Para eles o batismo não confere graça alguma. Não, para nós não. Para nós católicos, o batismo ele confere uma graça que faz uma verdadeira transformação na nossa alma. É como o ferro no fogo. O ferro é banhado no fogo. Quando ele sai da fornalha ardente, ele continua sendo ferro, mas totalmente com as propriedades do fogo. Ele tem a aparência de fogo, ele queima como fogo, ele está quente como fogo, mas ele não é fogo, ele é ferro. Um ferro que foi banhado no fogo. As propriedades do ferro continuam ali, modificadas pelo fogo, mas ela continua ali. Santidade é isso. É uma transformação em Deus que ele faz na nossa graça. Agora, na nossa vida. Agora, essa graça que recebemos no batismo, ela não é dada para nós na ordem da operação. E aí a gente consegue entender esse texto do Evangelho. E significa dizer algo. Se eu não faço nada, nada acontece. É aquele servo mau e preguiçoso que recebeu a graça maravilhosa dos 100 talentos e simplesmente não fez nada. Não fez nada, né? Ele não rezou, né? Ele não recebeu o sacramento, né? Ele não teve um contato com a Sagrada Escritura, ele não viveu a vida de Deus, porque todas essas realidades, os sacramentos, a leitura da palavra de Deus, as práticas de piedade, né? A vida de oração, né? Intensa, tudo isso vai fazer com que a gente receba graças atuais. Essas graças atuais, elas vão fazer nós crescermos em mérito, crescermos na caridade e vai nos aproximando de Deus. E aí, quando Deus então pede contas da nossa vida, nós podemos apresentar para Ele aqui, ó, o que o Senhor me deu, né? Eu trabalhei bastante, mas eu só lucrei mais 2 a mais. E o Senhor vai dizer para mim e para você, servo bom, eu vou te dar o governo de 2 cidades, entra na posse da minha alegria. É isso, irmãos. Então, o que o Senhor nos deu, precisa que nós façamos algo. A maior parte é Ele que faz, é Ele que nos santifica. Mas nós precisamos, por um lado, não contristar o Espírito Santo, e por outro lado, crescer em graça. Do lado de cá, não contristando o Espírito Santo, não cometendo pecado mortal, lutar contra os pecados veniais, lutar contra as paixões desordenadas que há dentro de nós por causa da concupiscência. Essa é a parte do nosso esforço. Do lado de cá,
Nós precisamos então começar de fato o processo de santidade, que é amar, ser generosos com Deus, deixar que Ele vá nos puxando, que Ele vá fazendo as purificações passivas, né, e que Ele vá trabalhando o barro que é a nossa vida, para que nós possamos então ser transformados. Não fazer nada é uma estupidez, seria uma estupidez da nossa parte, e nós correremos o risco de ouvir do Senhor aquela frase: eu não vos conheço. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de colocar a mão na massa, é tempo de batalhar, é tempo de pedalar. Agora é a hora de pedalar, é a hora de viver uma vida mortificada, é a hora de viver uma vida com o máximo possível da recepção dos sacramentos, especialmente a penitência e a Eucaristia, uma vida voltada com Nossa Senhora, a récita do Santo Terço todos os dias, uma vida em Deus, de leitura diária da Palavra de Deus, de estar aqui ruminando e meditando a Palavra de Deus. Isso vai fazer com que a graça que Deus te deu, ela dobre de tamanho, ela triplique de tamanho e talvez ela renda 5 ou 10 vezes mais, como esse homem aqui da parábola, e o Senhor diga: venha que eu vou te dar o governo agora de mais 10 cidades. É isso que Deus espera de mim e de você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.